Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está com mais um episódio do Diário da Dona Meira, só que hoje um episódio diferenciado. No começo do ano, a gente falou muito de Round Six, a gente fez alguns episódios falando sobre a série, e também eu recebi uma convidada muito maravilhosa, muito especial, que fez o favor de comentar comigo tudo que a gente viu na segunda temporada, que é a Tainá. Oi, Tá! Olá, voltei. Então, novamente, se apresente para eles, para quem está pegando bonde agora, por favor. Bom, eu sou a Tainá, ou a Thay, né? Que normalmente me chamam de Thay. Eu sou escritora de fantasia, de romance, viciada em séries e também a dorameira. Assim, não tão dorameira, mas meu mundo no dorama começou por causa de Round Six. E é uma das minhas séries favoritas, né? Eu gosto de sempre rever, apesar disso parecer bem esquisito. Mas sou fã de Game of Thrones, então Round Six para mim é comum. É, e é isso. E aí voltei para falar dessa fase final aí que a gente vai conhecer esse mês ainda, dia 26, né? Se eu não me engano. 27 de junho, se eu não me engano, uma 27, sexta-feira. 27 de junho. É Daqui, a gente está gravando dia 12, daqui uma semana, duas, alguma coisa, mais ou menos isso, isso. daqui 2 semanas. Inclusive, a Netflix, na data que a gente está fazendo a gravação hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para vocês que têm mozão. Para quem não tem mozão, tá igual nós duas aqui, fazendo maratona de Round Six. Então, enfim, Isso. esquece. E É, só, para os nossos crushes literários somente, no meu caso, né? Infelizmente vai todo mundo morrer. Os meus crush na série vai tudo de arrasta. Mas a Netflix até lançou um calendário oficial que desde o dia 11 de junho, se você ver um episódio por dia, no dia 26 você termina de assistir as duas temporadas e já pega a terceira assim para fazer aquela maratona. Então, pode ter parecido que Começando hoje? Come... É, hoje pode ver dois episódios, que era para ter É começado verdade. ontem, mas dá para ver dois aí facinho e um todo dia dá certinho a quantidade de episódios até o lançamento da terceira temporada. Então você terminaria a maratona dia 26. Tá frio em São Paulo, faz uma pipoca, aproveita aí, uma pipoca com chá E e vamos. aproveita a oportunidade. Sim, até porque acho que o grande problema de Round Six nessa segunda temporada que a gente já comentou um pouquinho, é porque foi o final, ele não foi o final, ele ficou em aberto. Então, só para contextualizar, esse é um vídeo prequel. Depois que a terceira temporada sair, a gente vai degustá-la, a gente vai xingar, a gente vai chorar e pretendemos fazer um Mastigar, último, mastigar, engolir, fazer aquela digestão básica de tudo que a gente vai ver nesse final, mas pretendemos tentar fazer um outro episódio falando da nossa conclusão, ou não, né? Que talvez não tenha uma conclusão, talvez. Temos spoilers, vamos falar de é, spoilers. Mas, pela segunda temporada ter terminado com um final não só em aberto, mas uma cena sequência que ainda não foi iniciada, o nosso intuito hoje é justamente pegar o que a gente já teve de material, pegar o que a gente teve de trailer, o que a gente já sabe que são as continuações e teorizar um pouco, falar dos personagens, falar dos possíveis desfechos, do que a gente está achando que vai ser entregue nessa temporada. Então, realmente um aquecimento. É a nossa maratona para a maratona final de uma série assim disruptiva. exato. Bom, podemos começar por essa imagem. Aí eu fico com muita raiva porque a Netflix, ela é assim. Cada Netflix tem a sua cabeça ali de direção. Então a Netflix dos Estados Unidos é uma, a Netflix do Brasil é outra, e essa daqui, ó, Netflix Reino Unido. Esse pôster tá exclusivo deles. A gente não viu em nenhum material de divulgação esse pôster. E no fundo
Um tabuleiro de xadrez. Vocês querem me matar, Netflix? Vocês querem me matar? Por favor, eu não aguento mais receber tanto spoiler. Do Harry Potter, dessa série que também nessa saga não dá mais para falar sobre, mas é, né, a gente tem que lembrar aí, mas do jogo de xadrez que tem no final do primeiro filme, né? Do primeiro livro, que aí é jogado por três jogadores somente, que é o Harry, o Rony e a Hermione, e Isso. as outras peças têm vida própria. É óbvio que nesse caso as peças não vão ter vida própria por motivos de que não tem magia nesse mundo, mas é, podem ser explodidas, sei lá, coisas do tipo. E Sim. como a gente sabe que sobram três pessoas na fase final, sempre. Pode ser que a gente tenha realmente um xadrez humano. Se não for na final, pode ser na semifinal. Que, se eu não me engano, a semifinal que o 456 sobreviveu foi o joguinho de bolinha de gude, não foi? Ah, não, não, o que o 4 5 a semifinal é o da Ah, ponte. não. A semifinal foi a ponte. Então, ao invés da ponte É, de todo mundo pulando, pode ser um xadrez humano. aí nesse vai eliminar um monte de gente, que foi o que aconteceu com a ponte, né? A ponte eu acho que é o que eliminou mais pessoas. Sim. A ponte ela foi ali o seu disruptivo, mas está todo mundo apostando que a prova que vai eliminar muita gente é a da corda, mas a gente vai falar dela no momento oportuno. Mas focando aqui, temos um tabuleiro de xadrez, temos os guardas dispostos aqui e possivelmente esse confronto que a gente já está antecipando do frontman barra líder, chame ele como quiser, e do 456. Deixa eu passar aqui pro É que lado. não dá para ver direito, mas um dos guardas, volta ali rapidinho, um dos guardas Aqui. tá com alguma coisa na mão, tipo o Parece que é guarda do uma meio. arma. Esse daqui, né? É estranho porque os outros estão, tipo, normal e só um tá com alguma coisa na mão, sei lá. Isso. E só ele tá armado e os outros não tem. Mas ele é um triângulo. Mas os outros, ó, triângulo também sem nada. Triângulo sem Ah, nada. então, sei lá. Será que é a moça? Ela é Pode um ser a triângulo, moça, né? pode Que ser a ela moça, porque ela é sniper. A moça é sniper. é. E E ela é ela aparentemente justamente vai a ter alguma atiradora de importância, elite. né? Eu espero que ela tenha importância, porque até agora ela prometeu muito e não entregou nada. Ela só levou uma É, surra lá dos carinhas. sim. Vamos ver, né? E o Round Six é aquilo. Eu amo esse show, mas eu também odeio esse show, porque ele tá nesse mix, ele consegue resgatar esse sentimento da gente de, cara, eu amo essas pessoas e eu odeio essas pessoas, e eu amo o que a Netflix criou, mas eu odeio o que a Netflix criou. Ele é muito louco, porque é um É mix um de sentimento emoções. que só Game of Thrones me proporcionou até o momento. Sim, e é uma coisa que eu vejo muito que, por ser tão disruptivo, a gente estava até. Nós assistimos o Tudum junto, e a Uhum. quantidade de pessoas que estavam fantasiadas de Round Six era quase tão grande quanto de Vandinha. E o É, Tudum, dos guardas tinha bastante. sim, e o Tudum ele foi um evento que aconteceu em Los Angeles. A gente sabe que uma série coreana ter esse nível de projeção é uma coisa muito fora da caixinha, porque as pessoas realmente abraçaram. É mais comum, a gente teve isso com a Casa de Papel. A Casa de Papel também foi muito bem representada, as pessoas brincavam no Halloween com as fantasias, mas é uma série de mais fácil acesso, porque está em língua espanhola. Mesmo a galera Only USA tem mais contato com a cultura latina do que com a cultura coreana. Então, me E, impressionou muito ver no Tudum aquelas pessoas vestidas de guardinhas de Round Six. e elas têm semelhanças, né? Além do macacão vermelho, que um é vermelho e o outro é rosa. Para mim, o macacão do Round Six é vermelho, não é rosa. Aquilo não é rosa. Mas, enfim, falam que é rosa, né? Além do macacão.
e a máscara, mas a discussão também, discussão social, né, que, né, Sim. pode não parecer, mas tem uma discussão social ali, no La Casa de Papel também, e uma música que fica martelando na sua cabeça depois que você assiste. Do you think it's a- na, 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 na. Isso, a primeira é a da boneca, essa é essa tranqueira dessa música que ficou na cabeça, e o La Casa de Papel era o Bella Ciao, que Bela fizeram tchau. versão funk e tudo mais, A do Round Six até o Alok fez remix. É, Nossa, Let's Play imagina. the Game. Eu falei, gente, socorro. Não Nada dá. contra, mas também nada a favor. Vamos hablar, vamos hablar, vamos hablar. Tá bom, seu Alok, fique aí com suas músicas, mas não vem pra cá, não. Enfim, É, como eu tava explicando, o final da segunda temporada, ele não é um final, porque a cena sequência é essa. Então, ali, na segunda temporada, a gente está terminando com o 456 sendo rendido pelos guardas, vendo o amigo dele ser assassinado. O Derro sim. tá em cima da cama, se tremendo todo com a munição. A 120 chegou para tentar pegar a munição e parou. Termina isso, temos um tiro e não sabemos o que está acontecendo. Sim. Pelo trailer, o plano sequência já é o nosso frontman, justamente na sua figura de frontman, vendo o 456 sendo devolvido no caixão, o único caixão que volta, e o 456 ele é retirado do caixão, já levanta putaço, vai para cima dos guardas e fala: "Me mata!" E ele atira. Eu vi o trailer várias vezes. O guarda que ele coloca a cabeça a arma na cabeça dele, ele puxa o gatilho, mas está sem munição. Uhum. O que que você acha dessa abertura, tá? Ah, eu acho que, assim, ele foi a pessoa que liderou a rebelião, né, do pessoal que era contra continuar o jogo e tal. E muitas pessoas, nessa rebelião, muita gente morreu. Tipo, nessa tentativa de fuga, muita gente morreu. Ele provavelmente, certeza, ele tá se sentindo culpado. Então, ele meio que vai abrir mão e vai falar assim: ah, quer saber? Eu não quero mais saber, me mata logo, eu não quero saber, não quero salvar ninguém. E ele fala, né, pro frontman, não para ele, porque ele não sabe, mas pra câmera, né, para quem estiver Sim. assistindo, ele fala que você ganhou, eu não quero saber, me mata e tal, porque para ele já tá entregue. Eu acho que o 456 ele já entrou numa vibe meio depressiva no primeiro momento, assim, ele já estava depressivo desde do final da primeira, né? Quando ele ganha lá, ele já entrou nessa vibe aí. E aí, como um bom depressivo, ele arrumou uma obsessão, que era tentar encontrar uma solução para tudo isso e acabou voltando para lá. Uhum. E aí ele volta nessa e fica fissurado nessa tentativa de salvar aquelas pessoas. E acho que ele já começa a perceber que ele não vai salvar essas pessoas quando metade das pessoas ali resolve manter o jogo. Mais da Sim. metade, né? Por isso que eles mantêm, continuam os jogos. Então ele tá tentando salvar pessoas que não querem ser salvas. Então ele já começa a ficar meio receoso com isso. Quando acontece a rebelião e as pessoas morrem por causa, entre muitas aspas, por causa dele, aí que ele fica entregue. Pessoas morreram na tentativa dele de bancar o herói também, em muitas aspas, e mais aquelas pessoas que querem continuar o jogo, sabe? Então ele meio que falou, quer saber? Lavo minhas mãos e me mata logo, eu não quero mais continuar, sabe? É meio que eu encaro ele como realmente aquela perda do para que lutar? Qual que é o sentido de eu continuar aqui? Se o meu sentido de continuar aqui é tentar vencer de novo, eu já sei o que acontece quando eu ganho. Se o meu Exatamente. intuito é continuar aqui para destruir o jogo, eu já percebi que eu não vou conseguir destruir. E aí a gente tem essa sequência aqui dele amarrado na cama. Ele está algemado na cama. Então, provavelmente, ele não vai só se contentar
de tentar puxar o gatilho da arma do guarda. Ele vai se tornar um perigo para ele mesmo. Ele não ia estar amarrado Sim. aqui se ele tivesse atacando outras pessoas. E mais, eu acho que não só um perigo para ele mesmo, mas eu acho que vai ser a missão do frontman fazer com que ele veja essas pessoas morrendo. Então Sim, eu tenho a sensação de que ele vai virar o 01 dessa a partir de agora, que o 01 ele era salvo, né? Porque ele sim, o velho não tinha que morrer ali, ele estava brincando, né, naquele sim. negócio. Só que dessa vez ele não tá brincando, ele não quer estar lá, mas o frontman vai fazer questão de que ele Dele não ficar até o é, final. Você não vai morrer, você isso, de vai que ele ver não isso como morra. jogo. Isso, E então ele está preso exatamente para que ele não tente se matar, mas também para que ele continue até o final e veja cada uma dessas pessoas morrendo. sim. E aqui, no trailer, a sequência seguinte é o frontman recebendo uma ligação falando mate todos eles. O que dá a entender quando a gente vê o trailer é que é tudo a mesma sequência. Ah, vocês venceram, me mata. E aí o telefone do frontman toca e manda matar todo mundo. Não é a mesma sequência. Se a gente reparar, aqui o frontman ele tá muito abatido. Ou seja, deve ter dado mais uma outra bosta muito grande. E provavelmente isso é com a chegada dos hippies que eles vão optar, talvez, por um massacre do jogo inteiro. Não vão ter ganhador nessa edição. É uma coisa que eu tô me preparando mentalmente. É, eu não sei, talvez, porque tem a cena do 456 entrando lá com a roupa de finalista, né, o terno Sim, lá, sim. mas pode ser Travou, que tá? mata. Tá Oi? me ouvindo? Oi, Agora eu oi. tô. A gente Ah, tava tá. falando do 456 com a roupa, o terninho dele. Isso. Aí ele tá com a roupa de vencedor. Eu acho que Sim, ele deve estar se referindo ao massacre que tem na outra, que é a cena da ponte, né? Que sim, a ponte é o que mata o maior número de jogadores ali. sim. E aí, nesse momento que o 456 tá preso, já é uma cena diferente, a bonita da Xamã vai fazer graça da cara dele. Ai, Ela vai ali, chata, ai, chata, mano. Chata. a insuportável, ela vai ali falar com ele. Eles morreram, porque já na segunda temporada ela já tava falando: você tem morte na sua vida, as pessoas que te seguem vão morrer. Ela vai te fazer graça com ele. Ele tá na posição da cama, mas ó, cadê a algema? Tiraram. E ele simplesmente ele vai bater na. Olha, homem bater em mulher não, mas nela pode, gente. Ela merece. Ela Pelo merece. amor de Deus, mano, ela é muito chata. Na primeira temporada tinha aquela outra, a A 212. doidinha. Isso. Que ela era doidinha e às vezes ela era meio chata, mas ela teve uma história ali, Ela sabe? teve uma serventia. De tá, ela pega o cara lá, ela fica obcecada por ele, pelo mauzão lá, e na cena Isso. da ponte, ela, no começo ela fala, se eu morrer, você vai junto comigo, se você me ferrar, eu vou ferrar você. E é exatamente o que ela faz, o ciclo dela se encerra desse jeito, de pegar ela na ponte, ela cai e leva ele, né? Sim. E só que essa xamã chata, ela só aparece para ficar falando uns negócios tipo nada a ver, não presta para nada. Ela só prestou para aquela cena da 120 que deu um tapa na cara dela Eu e foi adorei. só, porque ela é chata, ela é muito chata. E aí você fica assim, Mona, tá, mas e aí? Você serve para quê exatamente? Só para ser o alívio da gente ter um direcionamento de ódio. Mas aqui, na sequência, eles passam a abordar no trailer as cenas da Xamã e a gente vê uma das provas, que é um labirinto. E aqui nesse labirinto, Sim, eu desconfio. Aqui realmente o labirinto me lembrou o cenário da bolinha de gude, só que é um cenário mais é a esverdeado com vila, né? azul. Isso. São várias É, portas. eu. hum, Pode falar, tá? É que eu acho que você não colocou aqui. Acho que você não colocou aqui, mas acho que tem uma cena.
eu acho que é no primeiro trailer que saiu, Aham. que tem um sorteio. Sabe aquelas bolas de Sim, bala sim. que você Dos vira? coletes E aí azul e tem esse. vermelho. Isso, e eles estão com esse colete nessa cena aí, desse labirinto. Sim. Eles já estão com esse colete. Então, E eu acho que vai rolar alguma coisa nesse labirinto relacionada a essa divisão entre eles, o azul e o vermelho. talvez seja uma prova de agilidade. O azul e o vermelho precisam terminar a prova em determinado tempo. Quem ganhar primeiro fica vivo, quem perder o tempo morre. Porque esse labirinto, aqui a gente está vendo, ela não está sozinha, então ela conseguiu seguidores. Eu fico impressionada com Ah, isso, né? A pessoa é chata e consegue seguidores. e Então tem gente tão gente tão legal que não tem um amigo, sinceramente. ela tá usando os poderes dela xamânicos para achar a saída desse labirinto, só que ela se lasca aqui, ó. Eu acho que aqui é o Poder momento que ela nenhum, vai de né, raça. sinceramente. Oi? Eu, ela não tem poder nenhum, sinceramente. Não, não E eu tem. acho que esse negócio do sorteio, acho que vai ser pior ainda, porque eu acho que vai estar separado em grupos e eles vão Sim, separar pessoas que são aliadas. Então não vai ter sim. mais aquela separação de quem é a favor ao jogo e quem é contra, que é o que Não, estava sendo na. Eles vão tirar mas essa divisão exatamente para colocar aliado contra aliado, por exemplo. sim. E principalmente porque depois da revolta do 456, até quem escolheu continuar o jogo já percebeu que não vai sair dali com vida. Então, Exatamente. mesmo quem quer continuar o jogo já percebeu ali que não tem muito o que fazer. Então, Apesar de que também, né, devendo até os fundos, continuar meio que para quê também? Bom, sobreviver para quê? sim. E uma das pessoas que escolheram continuar com o jogo, a gente já tem um spoiler da morte dele, que é o amiguinho do Thanos, o 124. Aqui, provavelmente é Sim. outro confronto que ele estava envolvido, colete dele vermelho, então ele não tá no time azul. E a calça dele, na hora que o Thanos morre, tá manchada nesses dois pontos. E tem uma pessoa com um cabelo muito semelhante ao corte dele, falecida, né? Tchau. Tchau. Não, não, Ele não foi. também é chato, sinceramente. É só mais um Zé Droguinha que a gente vai dar adeus. Sei lá, essa última temporada foram poucos personagens que foram cativantes, não foi que nem a outra, assim, sabe? Que Sim, você sentia a morte dessas pessoas mesmo. Essa daqui foi alguns, né? Que é os que estavam sim, junto com o 456 mesmo. sim. Agora, o que eu achei muito engraçado é que o personagem mais popular da segunda temporada foi o Thanos. E eu não consigo entender o que que o Thanos fez de tão assim, uou, para Também ele, não. pra ele Fiquei cair assim, nas tipo, graças. não entendi também. Eu achei, tipo, Eu gosto do T.O.P., eu acho ele chato incrível. também. O ator, o T.O.P., eu acho ele incrível, eu acompanho ele no K-pop, mas eu não entendi por que, que o Thanos se tornou essa força vital. Porque até no evento do Tudum, ele foi convidado para estar lá representando o Round Six. O que eu achei assim É, injusto, porque se é para trazer a volta dos mortos-vivos, traz o Ali. O Ali na primeira temporada, ele causou assim, não teve uma pessoa que não morreu com a morte não chorou com a morte do Ali. mas o Ali tava como apresentador, você viu? Ele tava no tapete vermelho. Ah, sim, 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 sim. Mas poderia ter posto Ele ele no tava no palco. tapete vermelho. Ah, sim, isso sim. Mas eu acho que esse é mais pela questão do K-pop mesmo, sabia? Sim. Mais do que pelo personagem em si, porque o personagem em si era um Joffrey da vida, assim, sei lá. Tem muita gente que gosta do Joffrey, né? Mas quem sou eu para julgar também? Tem maluco pra tudo. E falando em tem maluco pra tudo e personagem inútil, o mais inútil pra mim sempre será o 246, que é o pai da menininha com câncer.
A gente já sabe que quem rendeu ele foi a Soldado. A Soldado, ela conhece a história dele, então ele sabe que ele tem uma filhinha que está doente. Ela meio que Isso. estava protegendo ele pelas costas, mas aparentemente ela vai se revelar para ele. Ou vai se Então, revelar ou eu vai dar um acho que ele vai sacode. ser mais eu acho que ele vai ser mais o plot dela do que ele ter o próprio, assim. Eu acho que vai ser é, é mais ela, porque ele não morreu, né? Não, Claramente. aqui, ó. A gente achou que ele tinha morrido. Ele não morreu e ela que rendeu ele. Então ela talvez tenha alguma coisa aí de tipo, você, por que que você protegeu ele? Por que que você não matou ele se era a ordem era ter matado, sabe? Sim. E aí, ele tá vivo, tá aqui com a 120 do lado, eles estão meio que revendo, confabulando e vendo as coisas que eles precisavam ter ajustado ou como sobreviver. Mas para mim, ele tá ali só fazendo bagagem. Se morrer, tanto fez, tanto faz, gente. Eu não consegui ter empatia por ele, porque ele tá sempre com essa cara aqui de cu. Será que se ele morre, ele talvez peça, a menina fique com a filha dele, a soldado? Olha, seria uma boa, porque nas cenas apartadas dela, ela tá fora do esquema do jogo, né? Tá sem a máscara, e aqui eu fico me perguntando se ela fugiu para sobreviver e tá voltando para o mundo normal, ou então se ela vai ser levada pela equipe do policial. Porque a gente não pode esquecer, o policial tá chegando. Ou ela pode ajudar o policial também? Isso, a colocar um fim, porque, se eu não me engano, ela tem uma filha na Coreia do Norte, ela está tentando procurar a filha, alguma coisa assim. Então, ela fica muito tocada com essa questão da maternidade, com a questão da menininha. Sim. E esse momento aqui, ela tá vendo alguém, ou ela foi pega, ou ela tá ajudando a galera a entrar. Porque o policial precisa entrar de alguma forma. Ele tá lá Eu brincando de acho que sete ela vai dias. ajudar, acho que ela vai ajudar. Ele tá ali brincando de 7 dias num barquinho, mas uma hora esse querido tem que chegar. E aqui é o momento dele chegando. Finalmente, né? Tá em tempo. Eu não aguento mais eles confiando no barqueiro, gente. Eu não aguento. Eu Pelo não amor de Deus. aguento. Eu não gosto. Isso daí é um problema de narrativa que aí, né, o lado escritora, ele aflora. Eu não gosto quando eles emburrecem personagens Sim, para para ele ser teoricamente pego de surpresa. sim. Então, esse cara, ele sabe da ilha, ele tá perseguindo isso daí há meses. Há dois Ele, anos, ele desde que a há edição do dois jogo anos, acabou, ele estava contratando esse barqueiro para achar a ilha. Aí ele, pelo cartãozinho, ele acha o 456, mas ele tá há 2 anos nessa perseguição, cara. E nunca achou a ilha. então, e aí, em momento nenhum, ele se pergunta eu estou há 2 anos com esse cara e eu não acho a ilha. Eu tenho certeza que ela é por aqui. Esse cara tá me enrolando. Momento E nenhum. E aí, quando ele encontra as pessoas para ir até lá, né, faz aquela equipe, é o mesmo cara. Oi. então, travou um pouquinho. Você estava falando ali na. Ele encontra as pessoas na mesma equipe e vai com o mesmo cara. Exatamente. E o mesmo cara que há 2 anos com ele e de que ele não pensou em momento nenhum de falar, esse cara tá me enrolando. Ou na hora que vai para a expedição, chama o mesmo cara, entendeu? E pior, que alguém contou do negócio do GPS no dente do 456. Porque a primeira Exato. coisa que o barqueiro descobre, o barqueiro tá lá, como é que vocês estão localizando ele mesmo? É o amigo sobrevivente da roleta russa, lá, o doidinho medroso. Não, que a gente pega o tablet desse tamanho, a gente tem o GPS, agora vai, ele foi levado. A segunda sequência já jogaram o rastreador fora. E quem que Não, está entregando? É muito óbvio quem está entregando. e eu acho que dá uma emburrecida nele, porque
Na primeira, ele conseguiu, ele achou o 456, ele achou a ilha, ele conseguiu entrar sozinho, sem equipe de polícia, nada. Ele Ele e uma conseguiu arminha. entrar, era ele, uma arma e um sonho, e aí ele entrou, conseguiu investigar, descobriu que tinha um negócio de tráfico de órgãos, ele fez tudo, sozinho. Aí na segunda, de repente, ele vira um grande de um Zé, tipo, de um grande Meu, ingênuo, assim, sabe? Inocentão demais, e burro, né? Com perdão da palavra aí, burro. meu amor, você é muito bonito, mas você é burro pra caralho. Não dá, não dá, não dá. Eu acho É, assim, também não dá para ter tudo na vida, né? ou é beleza ou é inteligência. Ele trocou É, a inteligência dele pela beleza, porque ele fica muito bem, até nessas exato. roupinhas de mamãe me vestiu, ele fica ótimo, mas assim, Então, tá me irritando muito, porque a gente fica tendo muitas cenas deles dentro do barquinho e o negócio não anda. Não anda. literalmente. Fica ali no mesmo arrastado e eu não estou disposta a aguentar mais 10, 15 cenas deles assim sem chegar na ilha. Tá, tudo bem, não é para ele chegar? Faz ele morrer então, já mata logo. Porque a gente sabe também que provavelmente ele é um dos personagens que vai de arrasta. E o E irmão acho que dele vai vai ser o ter que irmão que vai matar matar. ele. E o irmão dele vai matá-lo. Nosso queridinho aqui não É, eu tem. acho que ele morrer logo no barco não ia ter como, porque eu acho que ele tem que ir lá e tal, ter esse confronto com o irmão, nananã. É, só que Casos eu de acho família. isso, vai ter que rolar esse drama. É, mas ele poderia ter sido mais esperto. É, tipo, mano, ele poderia ter trocado de barqueiro, tipo, nesses 2 anos. Mano, você não tá me ajudando, vou achar outro. E achar outro cara, e levar outro cara com eles, e não o mesmo, de 2 anos. O cara rondou essa ilha em círculos, não achou. O cara fez de tudo para ele não achar, óbvio, né? Sim, E na hora da investigação, ele chama o mesmo cara pra ir junto. não, não me desce, não me desce. E é uma É um das plano coisas, burro, né? assim que eu acho que os criadores perderam a mão foi justamente em como desenvolver esse fio do envolvimento da polícia. Eu acho que até se tivessem explorado a corrupção dentro da polícia, porque é óbvio que tem pessoas que sabem que o jogo existe, seria muito mais interessante do que colocar ele nessa busca sem fim. Então, e aí tem um ponto, né? É, seria, eu concordo e faz sentido, e faria muito sentido isso, até porque são pessoas ricas, muito, muito, muito Sim, ricas, que organizam esse negócio. E a gente sabe que são, no mundo, são essas pessoas que têm poder sobre as coisas. Então, sim, pode acontecer qualquer tipo de atrocidade e a polícia ser comprada para esconder. E para sim. esse guardinha, o guardinha não, o cara do barco é o exemplo. Esse cara foi comprado para evitar que o menino chegasse lá, entendeu? E para fazer o despacho dos corpos, e a gente tem ali dentro um tráfico de órgãos. Exato. E Então, tudo bem, e ninguém sabe, ninguém nunca percebeu que essas pessoas, todo ano sumiam 400 e poucas pessoas. e rapidamente pessoas na fila de transplante de órgãos recebendo órgãos, mas assim, de uma forma Aham, maravilhosa. Tá sobrando rim, tá exato. jorrando córnea. Então, alguém com poder tá ajudando, entendeu? Quem que é essa pessoa? Precisamos falar sobre isso. É... Deixa eu parar aqui. Pausa, stop rock. E de toda essa parte que a gente está tendo do comportamento dele tá meio perdido, de ter pessoas patrocinando jogos, no trailer a gente viu ali que nós temos as VIPs. Então não vai ser só homem branco ou aquele gay safado que queria pegar o policial a todo custo. Nós temos as mulheres VIPs. Eu achei maravilhoso, eu achei do babado. Agora eu quero levantar um questionamento Diga. importante até, inclusive na Uhum. situação atual que vivemos. Sim. Na primeira, os VIPs não eram homens coreanos. Não, não eram homens coreanos.
A sua Eram homens maioria americanos. eram homens americanos ou de outras nacionalidades europeias. Se eu não me engano, tinha um único coreano. E aí, nesse, aparentemente, vai ser a mesma coisa. Elas não parecem mulheres coreanas, parecem mulheres americanas. E, como sempre, a América e a Europa fudendo com o mundo. Mas é isso, era só esse ponto mesmo que eu queria trazer. Mas é muito relevante porque como que a gente tem esse jogo internacionalizado? Porque a língua que o frontman fala com as pessoas que ligam para ele é inglês. O frontman Sim, fala inglês diversas vezes. A ordem que ele recebe ali no telefone do Kill Them All é em inglês. Então, realmente, sim. é uma galera que está bancando esse jogo. O jogo é que a gente não sabe de onde que surgiu. Não foi muito bem explicado, tanto no final da primeira temporada, quando o velhinho 001 falece, quanto na segunda, muito menos, quem foi que raios que teve a ideia de fazer esse jogo. Tudo bem, vamos supor, foi o 001. Tá. E aí ele precisou de capital para investir, para se tornar nisso. O quanto que as pessoas colocam dinheiro para matar gente alheia do seu país, né? Então, mas aí eu fico pensando, tá, vamos supor que ele tenha tido a ideia maluca, né? E ele Uhum. precisava de capital para investir nessa maluquice. Sim, É, aí, assim, a gente talvez entre na questão da continuação dos planos da Netflix de querer fazer em outros lugares. É, será que são pessoas ricas realmente de outros lugares, apostando somente em lugares que estão numa situação difícil? Então, por exemplo, a gente sabe que a realidade, não vou falar a realidade hoje, né, dos Estados sim, Unidos, hoje, 12 de junho, porque ela tá um pouco complicada, mas não tá a melhor das realidades, mas a realidade de um país como os Estados Unidos, por exemplo, eu acho, não sei se aplicaria um rolê desse, entendeu? sim, Não sei se as pessoas lá estão tão lascadas da vida a ponto de entrar numa parada dessa, assim. E se sim. teriam tanta gente todo ano, entendeu? Sim, e aquilo, mais uma vez, como que você faz esse negócio numa questão global e ninguém conhece? O que me leva a crer é tipo Exato. aqueles anúncios da Deep Web. Se você entra na Deep Web, algumas camadas, você consegue comprar corpos, pessoas para canibalismo, comprar bebês. Então, assim, Misericórdia. é uma coisa muito, muito, muito intrínseca. É que a gente leva a visão de que Round Six é uma série, é um jogo. Mas quando a gente tem a figura dos VIPs, desde a primeira temporada, isso não é só um jogo, isso é algo global. É um reality show de morte. Então, e aí, por exemplo, um lugar que teria bastante capital para fazer uma parada dessa, um Brasil da vida atual, que o pessoal está se Sim, endividando por causa de jogo, entendeu? sim, Então, assim, seria um terreno bem fértil. E aí, é nisso que eu fico pensando, se essas pessoas são de lugares em que a população daquele lugar não tá tão lascada a ponto de uma parada dessa, entendeu? sim. E dentro da telinha delas, elas estão vendo um outro jogo. Não é o jogo do labirinto, não parece ser o jogo da corda, mas pela disposição das pessoas, elas estão meio que em fileiras, e aí tem o ciclo azul e o ciclo vermelho. Aqui eu acho que elas estão assistindo o sorteio dos times. É, porque tem três guardinhas E isso tem, na. tem alguma coisinha aqui em azul, e ó, vermelho e azul. Então, elas estão vendo provavelmente o sorteio que vai levar pelo labirinto. Vai ser ali bem no comecinho a Isso. presença delas. E de VIP, a gente também já viu que vai ter outros homens ali também no meio. Vai ter provavelmente algum VIP confrontando
o policial de novo, que se eu não me engano tem um plano sequência dele vendo alguém, só que aí a gente não sabe se é um Uhum. flashback que ele tá tendo do gordão, lembrando por onde ele tem que É. correr, ou então se realmente ele vai destampar com os VIPs novamente nessa parte de tentar tomar o controle da sala do jogo em si, das pessoas, né? Sim, sim, sim. É, o bom é que de ter mulher é que não mostra que não é só homem que é filha da puta, né? Tem mulher também. Tanto a filha da putagem tá no dinheiro, amiga. É o É, dinheiro que então, torna a pessoa filha da independente, sim. puta. Exato, Independente do que independente do esteja. sexo. Sim, é o dinheiro. E falando em dinheiro, o nosso Bitcoin, aparentemente, Ah, eu acho que o Bitcoin vai para finalista. que ódio. Eu tô achando que o Bitcoin vai para finalista, porque as sequências que a gente está tendo dele, depois que ele descobriu que um garfo consegue matar pessoas, elas estão. Porra, Ele mudou assim muito, muito. A expressão facial dele tá uma coisa mais dura. Ele tá muito mais participativo com a menina. E aqui tem esse até o chacoalhão. penteado mudou. Oi? Até o penteado mudou. Tudo. Até o penteado mudou. Sim. Ele teve um chacoalhão e ele tá dando esse chacoalhão nela. Ah, o que que a gente vai fazer agora? Você vai sentar, vai ficar aí chorando pelos seus amigos que faleceram? A gente tem que levantar e tem que viver. E tem o choro do bebê. O bebê vai nascer. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Quando eu tava vendo o trailer e o bebezinho começou a chorar, eu falei, mano, que bosta que eles vão fazer, cara. E isso gerou muita comoção no Twitter, porque a galera falando, eles não podem matar uma grávida, eles não podem fazer isso. Cara, Pode. pode, pode. E eles vão. E essa criança vai ser adotada. Então, me veio um outro lapso Hum, sobre isso, de que talvez eles tentem pegar essa criança para tráfico, igual eles fazem com os órgãos, sim, e quem salve essa criança seja a guarda, a policial lá. pode ser, pode ser. Porque Policial assim, não, né? A guardinha lá. aham, o que nós sabemos, se a mãe, no caso, a Jun-hee, ela levar um tiro, alguma coisa, ainda dá tempo de salvar o feto. Sim, Então podem fazer uma cesariana de emergência. de emergência. E aí, qual que é o destino dessa criança? O frontman, nosso querido líder, ele perdeu um filho, perdeu a esposa. E ele ficou muito tocado com a Jun-hee por causa da gravidez. Ele Pode ser ficava que protegendo ela, né? isso, pode ser que ele queira auxiliá-la nesse momento ou cuidar da criança? Pode. Mas, ao mesmo tempo, temos a guarda também, que tem esse grande instinto maternal. E também temos os hippies que podem realmente querer comprar essa criança. Então, assim, Sim. o choro da criança, o que me deixa aflita, eu sei que ela vai morrer. Ou ela vai morrer parindo, ou ela vai morrer antes de parir. Não vai ter um final feliz para ela. Não, e nem pro cara. Eu não sei se. Porque assim, ele sobreviver para ficar com a criança, pior roubada, Seria uma que eu acho bosta, que não porque vai ele vai ser um pai acontecer. horrível. Ele Então, até mudou o número de telefone dele, para ela não falar com ele. exato. Então, eu acho que ele sobreviver para ficar com a criança, acho que não. E eu acho que a preocupação do líder é genuína, assim. Ele Sim, pode ter todos os problemas. É aquele negócio, né, de traço de, como é que é? Traço de redenção do vilão. E aí o sim, traço sim, dele de sim, redenção é essa preocupação que ele ficou com ela e com o neném, assim. Acho que sim. se eles tentarem fazer o tráfico da criança, talvez isso ele não permita. Tipo, órgãos, beleza. Agora, Ou essa crianças, criança deixa aí. isso, tipo isso, assim. Ou ele esconda a criança para tentar salvar, sei lá. Ou ele pode mandar a criança para a mãe dele, que o líder ainda tem a mãe. A mãe do líder está viva. Que é a mãe do líder e do Ah, é policial. verdade, é verdade.
ele pode mandar para ela criar essa criança, né? Aham, é mesmo. Porque ela tá viva, ela tá lá, eles fazem lá o funeral, tudo não é nem funeral, é o memorial da cunhada que faleceu. E aí, se ele tirar a criança e mandar pelo barqueiro para a mãe dele criar, na cabeça dele vai estar muito melhor. Porque se a mãe dele conseguiu criar um filho bom, que é o policial, e um não tão bom, que é o frontman, então pode realmente, eu pensei nisso agora. Ele pode tirar e colocar essa criança na família dele, como se fosse filho dele. Sim, é. Como que ele vai explicar? Bom, eu acho que também, né? Algumas coisas não precisam ser explicadas. Veio pela cegonha. É, tipo, é que nem na primeira que o 456 deixa o irmão daquela menina também com a Sim, vizinha dele, né? Ele isso. meio que, ele falou, ó, cuida desse menino aqui e deu uma bolsa cheia de dinheiro. Tipo, ele não explicou Sim, pra ela onde que ele conseguiu aquele dinheiro e quem era aquele menino, sabe? sim, só falou cuida aí. E ela É, tá cuidando. E a gente viu no começo da segunda temporada que ela segue sim, cuidando. O menino já é um pré-adolescente ali. exato, chama ela de vó. Vó, então já tem uma relação familiar. Então, Mas mesmo. menino, Jaque, tá ouvindo? Tô, agora tô. Tá. Travou de novo. Ah, tá. Não, é que eu tinha dito é que não é uma coisa assim também que precisa de muita explicação também. Sim, sim. E o plano sequência do trailer, ele também tá entregando aquilo que a gente já viu que vai acontecer. A nossa querida 149 e seu filho 007 vão ficar Ah, separados. triste, triste. Ele vai pro vermelho, ela vai pelo azul, mas no trailer final, quando mostrou essa sequência dela chorando horrores de joelho no chão, o filho foi de arrasta. Antes do Tudum, ou até durante do Tudum, nós duas estávamos conversando. Eu falei, cara, eu acho que ela vai morrer. E você me falou, ela não vai morrer. Ela vai ver o filho dela morrer primeiro. Sim, E eu acho que é isso. porque porque ela queria sair, ela não queria continuar. E ele insistiu para continuar, tanto que ele volta para continuar Sim, o jogo, né? E ela sim, dá uma bronca nele e tal. E aí depois ele muda de ideia, se eu não me engano, na última votação e vota junto para parar, né? E tal. Ele sim, não vai lutar no motim, porque ele fica com ela, mas ele era um dos que queria continuar sim. nas primeiras votações. E aí eu acho que essa questão dele vai ser esse o peso, assim, de tipo, ele poderia ter parado. Eu acho que ele é o voto de Minerva para continuar, se eu não estou enganada. Que Se eu não me poderia ter engano, é. parado e ele que votou para continuar. E aí ele poderia ter sobrevivido se ele tivesse votado junto com ela e com os aliados, né? Agora, eu gosto muito da 149, eu acho ela assim, como atriz, ela é incrível, eu vejo ela em outras produções, mas esse peso desse choro dela no chão, eu não vou saber lidar com isso, porque é muito doloroso. Sim. Porque ela, aqui, a perspectiva que a gente está vendo é que ela está sofrendo muito. Então, o auge do sofrimento para ela pode ser o filho, mas pode ser a grávida, porque ela se apegou muito da grávida, ela estava dando a própria comida dela para a grávida ficar bem Verdade, nutrida. verdade. Pode ser a 120, que quando ela descobriu que a 120, na verdade, é uma mulher trans, ela ficou mais curiosa, ela ficou amiga da 120, ela acolheu, mesmo com a sua idade, com ser de uma geração que transexualidade para eles era considerado doença, perversão, ela acolheu essas duas mulheres. Na verdade, ela acolheu três mulheres no seio dela, que foi a bonitinha que acabou morrendo fuzilada, a Sim. 120 e a grávida. Então é aquilo, ela é a mãezona desse local. E ela tá vendo as suas crianças sendo mortas, sendo dizimadas. Eu não acho que ela chegue viva até o final. Uhum. Eu acho que ela vai morrer também, que a gente vai sofrer muito. Eu tava imaginando que o plot de morte dela seria ela ou o filho
o filho ter que matar ela ou ela ter que matar o filho, mas esse choro dela ele me pegou. Que você falou um negócio que talvez nem seja o filho dela, sabia? Que ela Sim, esteja vendo morrer ali. Pode ser qualquer um deles, até por ela ter meio que adotado todos eles, assim. Acho que sim, não necessariamente ela tá chorando pelo filho dela, assim. Acho que pode ser sim, qualquer um deles. sim. E a gente tem o Derro. Derro não é da Marinha. Vamos reforçar isso aqui. É Ele um nunca foi grande da Zé, né? Marinha, tá? Ele Meu tava Deus. ali vivendo a fanfic dele, gente. Vamos lá. Ele viveu sua fanfic, deu tudo errado. Quem A- nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Ele está numa depressão que, se o fundo do poço tem o subsolo, ele cavou mais ainda e se enfiou lá nesse buraco. Coitado. Ele não se mexe, ele não sai da cama, ele só tá com o olho fechado, escutando os tiros e os amigos morrendo. E ele entra de novo na jornada do herói, que é esse eu vou te ajudar, I will help you. Então, assim, cara, para com a jornada do herói. Para, você vai morrer tentando salvar os outros porque você tá com culpa, porque já deu bosta na hora que você tentou bancar o herói. A verdade é que não existe herói nessa série, né? Assim, sendo bem honesto, todo mundo que tentou deu errado. Então, E o grande destaque dele é o labirinto. E ele tá com uma coisa que a gente não vê as outras pessoas. A chave. mas esse labirinto, ele parece que tem portas, tá vendo? Sim, E eu acho que vai ser esse o rolê também, desse negócio dessas portas. Pode ser um pouco até meio parecida com a outra lá que a menininha morreu, que eles sim, tinham que todos entrar dentro das portas lá, com um número sim, de pessoas. Não sei se vai ser igual, mas pode ser meio parecido, sabe? sim. Só que de todas as pessoas que estão no plano sequência do labirinto, ele é a única pessoa que tá com essa chave. Agora, ele Hum, ganhou essa chave, ele tomou de alguém essa chave, ou então ele realmente conseguiu vencer essa prova? sim, sim, sim. Depois que a gente teve na primeira temporada a trapaça da bola de gude, eu espero qualquer coisa das pessoas. E para Nossa, mim, que horrível. que horrível. E para mim, ele é muito ligado à grávida. Eu acho que ele até tem um crushzinho ali na grávida. Para ele sacrificar a grávida para sobreviver, aí eu veria vantagem. Aí eu veria uma coisa da personalidade dele que ia falar: mano, tu é Nossa, mas malvadão, será que viu? ele resistiria? Ele viu todo mundo morrer, aí ia ter que sacrificar a menina. Nossa senhora, acho que ele ia se matar, viu? Pode ser uma também, ia ser bem doido ele pegar, fazer uma coisa da qual ele não Que ele não esperaria compactua. Isso. isso, e aí ele pega e, sei lá, perde de propósito pra morrer. Pode ser. Eu fico muito curiosa porque esse Eu Vou Te Ajudar, essa jornada do herói que ele está embarcando de novo, é uma canoa furada e ele vai ter uma consequência disso. Ou ele vai morrer, ou ele vai ter que matar alguém que ele gosta muito. E dos Sim, sobreviventes é a grávida. é porque ali ele tá falando, eu te ajudo, e parece que é um túnel, não, um poço, sei lá, ele tá olhando para baixo, né? Isso, é um poço. É, tipo, ele abriu a porta, se ele vai com tudo, ele ia cair aí embaixo, ele ia morrer. Só que como ele não abre a porta com força, ele não vai correndo, ele consegue segurar ali para não cair. E ele tá nessa, tem a primeira figura dele chorando, e tem a outra da chave. Ele tá olhando Isso, pro lado como se ele estivesse tentando encontrar uma forma de caminhar, sabe? Tipo, parece que nesses beiralzinhos aí, para sim. tentar chegar em alguém. Ou então tentar chegar nessa outra porta aqui embaixo, que tem portinhas aqui. Pode Aham. ser que essas portas abram também. Mas a gente tem uma outra sequência do labirinto, que é da nossa maravilhosa, incrível 120, Ai, que ai. ela tá escondida e vem vindo 226
e ela dá um de mata-leão nele. Ela era Então, do exército, né? Temos que ela era lembrar. do exército. A menina, ela tá pondo para jogo tudo aquilo que ela aprendeu nos 2 anos dela obrigatório no exército coreano. Então, Perfeito. ela tá. A cena dela amarrando o cabelo e colocando o coque, para mim, ele é assim o divisor de água da personalidade dela. Tudo aquilo que ela tanto tenta suprimir, porque faz muito mal para ela, é a chave de salvação. E ela partir para confronto, combate. Gente, desculpa, mas é a nomenclatura. Combate homem a homem, que é corpo corporal, né? Então, Aham. É corpo a corpo, acho que é melhor. isso, corpo a corpo. Quando ela parte para esse combate corpo a corpo com um cara que tá olhando para ela de uma maneira sanguinária e ela sabe que se ela não derrubar ele, ela vai de arrasta e aparentemente, ó, ela tá defendendo gente. Tem gente Ah, atrás tem umas dela. pessoas no chão ali, né? E ela tá Isso. com colete azul, então ela tá do lado do fanfiqueiro. Então, aqui é ela se tornando realmente a máquina mortífera. É o que ela precisa para sobreviver. No momento que ela pega as armas e ensina para eles como atirar, ela já está encarnando essa personalidade. Mas no final, quando ela está com o rosto todo manchado de sangue e olhando vidrada para alguma pessoa ou para alguma coisa que a gente não sabe qual que é o foco de visão dela aqui, isso aqui, para mim, ela transicionou para personalidade, eu vou matar todo mundo. Eu acho que cria-se um equilíbrio aí, né? Ela se entendeu como uma mulher, então ela tá Sim. passando pelo processo de transição. Ela quer ir para Tailândia para poder terminar a transição dela, para poder ter uma vida A vantagem aceita, sim, tranquila. Isso, a vantagem de ter passado pelo exército, ter esse conhecimento, né, de luta, de atirar e tal, e não abriu mão disso, sabe? Tipo, é porque aqui Sim, nesse momento ela precisa disso. Imagina se ela pegasse e olhasse e falasse, eu sei de tudo isso, mas não vou usar porque é relacionado à figura masculina. Ela sabe que é relacionada à figura masculina, mas nesse momento ela precisa dessa característica que é relacionada a uma pessoa masculina. sim. E eu acho assim, ela realmente é uma das pessoas que eu não acredito que ela vai para o final, mas eu não acredito que ela vai ser morta de uma maneira fácil. Eu acho que ela vai, ou ela vai morrer em algum jogo de azar. Sim. Ou naquele que roda todo mundo, tipo, que é, como é que fala? Isso. Um O massacre. mata-mata, o mata-mata, É. o antes do jantar dos finalistas. Porque eu não consigo ver ela sendo morta por outros competidores. Sem ser uma trapaça, sem ser uma enganação, eu não consigo. Porque eu acho Uhum. ela muito forte, muito resistente. E eu, particularmente, eu sei que ela vai morrer. Mas eu quero que ela tenha, assim, aquela morte que você fala, cara, que bem feito. Não uma morte Cersei da vida. Ai, Eu, gatilho. gatilhos. Eu não quero que só, vamos matar ela porque ela tem que morrer. Não, eu quero que ela tenha, assim, um, algo digno, algo Que que faça jus ao personagem, né? sim. Porque, para mim, comparando a primeira temporada com a segunda, para mim, ela tem ali o foco de destaque do mesmo jeito que o Ali teve. E Ah, é verdade. quando o Ali morre enganado na bola de gude, a gente fica assim, mano, por que você tá fazendo isso com esse cara? Ele é tão bacana, ele é tão legal, por que você tá fazendo isso, filho da puta? E para mim, ela é meio que o Ali dessa temporada, porque não tem uma pessoa que desgosta dela. Sim, sim, E é ela verdade. se dispõe a ajudar todo mundo. Até o tapão que ela dá na cara da Xamã é uma ajuda coletiva. É o que todo mundo gostaria de fazer naquele momento. Nossa, sim, eu me senti representadíssima. Foi um momento e tanto. Então, ela a partir de uma maneira besta, eu vou reclamar muito do Twitter, eu vou xingar muito no Twitter a Netflix. Se ela morrer de forma bem idiota.
E falando em morte, já temos a nova musiquinha, se eu não me engano, já até colocaram no Spotify. Qual que é a musiquinha que os bonequinhos estão cantando agora? Que o primeiro era do Batatinha Frita, aí depois veio a musiquinha do Carrossel, e a corda tem uma outra musiquinha Ai, Jesus. maravilhosa. Depois eu te mando o áudio. Mas aqui o que todo mundo está falando desde o começo. A prova da corda, ela vai ser a mais sanguinária, ela vai ser isso, ela vai ser aquilo. Eu, sinceramente, eu não acho que vai ser essa a prova que vai deixar todo mundo de cabelo em pé. Porque a gente já teve muito spoiler do que é. Eles estão numa linha de trem, andando, e tem um farol. Verde e vermelho. Vermelho para, verde anda, e vem a corda batendo. Quem a corda derruba, eles estão caindo aqui embaixo, ó. Então não tem muito o que mais esconder dessa prova. Eu não acho que ela vai ser a supra-sumo da temporada. A gente só tem um bonequinho novo Eu aposto que vai ser o jogo de xadrez. também. Tô Esse falando assim, baseado em teorias da minha cabeça. imagens, a gente aqui tá numa live de teorias, de É, eu spoilers, de não aposto especulação. não tenho prova de nada. Eu tô só apostando ali. Porque a corda vai passar e vai derrubar as pessoas. Isso a gente já viu na prova lá do pular no vidro. A prova É, do pular do vidro era isso. Você pulou errado, o vidro quebra, você cai lá embaixo e quebra o pescoço na hora. Aí a corda bateu, enganchando a sua perna, vai o time inteiro. fantasma, tem a cena da corda passando e matando as pessoas, cortando as pessoas no meio. É, não devia rir, mas Navio cortando as pessoas. fantasma. Isso, que a corda passa e corta as pessoas no meio, assim. Parece meio isso. E aí, eu não sei se vai cortar as pessoas no meio ou se vai só jogá-las no chão. Eu acho que vai jogar, porque eles não são tão gráficos assim. Ah, não, mentira. Poxa, o que que é um pouquinho de Ah, sangue? achei frouxo. Podia rolar aí. Não, mentira. O navio fantasma que passa, corta todo mundo. Então, nossa, cortando os pés do povo. Mentira, não precisa tudo A isso. propósito, vejam o Navio Fantasma. É um terror ali dos anos 2000, muito bom. Mas vejam porque é Assim, bacana. muito bom e forte, mas é que é Mas é legal. que morrer por uma corda, te decepando no meio, entra na categoria de É, morte horrível. exato. Isso. Isso, exato. Meio premonição, assim, Meio e tal. premonição. É uma coisa assim que gera trauma. Você vê a corda ali, você fala, Que deixa eu andar fica com na ela. sua memória. É, e de prova, toda essa sequência, esse plano do. A gente tem a pula corda, a gente tem confirmado o labirinto e provavelmente o xadrez. Só que teremos também o jantar de gala. E aí, para o jantar de gala, óbvio, não tem como, o 456 jantará de novo, dessa vez com seu querido Vermelhinho X, falando que ele não vai, não quer participar dos jogos, mas a gente tem provavelmente um flashback do recrutamento do frontman, da edição dele. Velho, é o velho. Certeza que é o velho, porque essa era a máscara dele, de Sim, coelho brilhante, de diamantes, chique. sim. Então, isso aqui, esse momento do 456 sendo acompanhado para provavelmente conhecer o frontman como a figura que o frontman se apresentou para ele no jogo, vai ter esse flashback da edição de quando o frontman era o 132 e também a gente tem esse diálogo, na verdade a gente tem um áudio no trailer falando assim, você ainda acredita nas pessoas? Que é na hora que o frontman vai tirar a máscara, vai falar pro 456, meu amor, você não aprendeu ainda que as pessoas são más? Que elas se corrompem por pouco? Ai, ai, meu Deus.
É porque, tipo, realmente, ele vai querer provar pro 456 a corrupção do. É isso que ele tá tentando provar desde o início, na verdade. A corrupção de todo mundo e vai mostrar a própria, eu acho, para Sim. ele, assim, de tipo, você acreditou em mim, só que eu era a pessoa que estava manipulando isso aqui desde o começo, estive aqui desde a minha edição manipulando isso aqui desde o começo, sabe? E, Que era a filosofia do velho, inclusive, e é de realmente a raiva do do velho 456, era porque o velho enganou ele. exato, Então, o assim, velho enganou ele. o velho enganou ele, o novo 001 enganou ele. Não adianta, cara. Não adianta. Ele pode tentar, qualquer pessoa vai enganar ele. E aí a gente tem uma quebra moral do que é o 456. A gente já sabe que se ele vencer os jogos, ele sabe que a vida dele vai ser um inferno. Ele sabe que ele não consegue destruir os jogos porque as pessoas não querem parar de jogar e o sistema vai impedir ele de jogar. E aí, o que, que resta para ele? Eu não consigo destruir isso aqui e eu não consigo fingir que isso nunca existiu na minha vida. O que, que resta? Talvez ele vire o novo frontman. Eu não sei, Junta eles. ou ele mate o frontman e se torne o próximo. Acho que ele vai matar o frontman e vai virar o próprio. Porque. Ou o recrutador, né? Porque a gente sabe que o recrutador tá. Ó, aceitamos currículos para recrutador. Ah, é, ele foi de base, né? Foi de base, foi de base. Não sei, o recrutador eu acho. Não, eu acho que como recrutador, eu acho que ele ficaria meio como cúmplice, do negócio. Eu acho que ele se tornar um cúmplice, não sei, eu acho que faz mais. Se for para ele se corromper, ele ia se corromper completamente, Sim. Se sabe? transformar naquilo que ele tanto odeia. Exato, ele se tornar o próprio frontman Sistema. ou o papel do 01, por exemplo, que era o cara que patrocinava o negócio, que Sim. coordenava o rolê ali e participava só pelo entretenimento. Pra diversão. Que Na diversão verdade, não, causada. ele só participou daquela edição porque ele ia morrer, né? Isso. Ele não participou das outras, era só essa mesmo. E aqui a gente tem essa sequência dele entrando e conhecendo duas cadeiras. Então, estou eu e você. A gente vai bater nosso papinho. Mas me chamou a atenção uma coisa. Aparentemente, a gente vai realmente ter um novo frontman. Porque ó, a bebida é um Então, martini. A bebida é um whisky. pode ser que seja. E a roupa eu acho que é diferente também, não é É a mesma. diferente. É diferente, ó, tá vendo? A máscara Uhum. aparentemente é mais escura, a roupa tá mais estruturada. Então, pelo que eu tô entendendo, aqui é o nascimento do novo frontman. A sala é diferente também, ó, é outra sala. Sim, sim. Então, se a gente tá tendo. E essa mesa aqui, aparentemente, é essa mesma mesa aqui espelhada. Provavelmente estão oferecendo a máscara, essa pessoa vai aceitar e vai colocar na cara, e aí a gente tem E um acabou, futuro, cena final. e cena final, e o futuro nos reserva. Mas quem é o novo frontman? 456, um fortíssimo candidato. Eu tenho certeza, assim. Ele ser o recrutador seria uma corrupção parcial. E eu acho que ele não, se for para se corromper, ele não vai fazer isso parcialmente, ele vai fazer isso completamente. Tipo, ele Metendo vai. os dois pés na porta e falando: tá bom, Isso, então faz isso aí logo, vamos, vamos. isso, a ponto de matar o frontman atual, assim, e Sim. assumir a posição. E eu acho que ele vai matar o frontman atual, porque ele tá com tanta raiva dele, do jogo, de tudo, de todo mundo que ele perdeu, que a maneira dele externalizar isso é pegar uma arma e matar ele. Até porque, se você for olhar, o cenário dele pro frontman é o mesmo, porque o frontman, ele ganhou, aí ele tinha uma mulher e uma filha que ele perdeu,
Sim, Ele tinha perdido tudo, ele não tinha mais para que viver, entendeu? sim. Ele ainda tinha Apesar mãe e de ter um irmão, mas irmão e a mãe, aparentemente não era o suficiente. E aí sim. ele pega e se coloca nessa situação. O 456 tá bem mais lascado mesmo, porque nem a mãe dele morreu, né? Ele chega lá O e a mãe melhor dele tá amigo morta. morreu no jogo por causa dele. Isso, ele tem a filha, mas aparentemente também não é o suficiente para ele voltar para casa. Se ele não entrou naquele avião e resolveu voltar para o jogo, é porque a filha dele não é suficiente. Vamos ser sinceros, né? Vamos, vamos, a gente sabe. E ele teve várias oportunidades de parar com tudo e seguir a vida. Porque, a Aham, princípio, o que eles queriam é que ele seguisse a vida. Ele ia ser monitorado eternamente? Iria ser monitorado. Mas ninguém foi atrás dele para tomar o dinheiro, ninguém foi atrás dele obrigando ele a participar como recrutador, nada. A única coisa que eles queriam é segue tua vida, pega a área, vai, Beco, entra no avião. E nada foi o exato. suficiente para ele. Então ele está tão envolvido nesse ambiente do jogo que não tem mais retorno. E a gente vai ter o nascimento dele como frontman. É, também acho. Acho que ele vai tomar o lugar do frontman atual e vai virar esse novo aí. Essa cena final pode ser isso. Tipo, tem a conversa, eles têm uma conversa ali, aí encerra e aí volta, sei lá, daqui a um tempo, o próximo jogo ele tira a máscara e é ele, sabe? Sim. E falando em próximo jogo, isso aqui é uma questão de. Foi uma imagem que aparentemente foi divulgada em uma reunião de acionistas que teve da Netflix em 2024, com os planos que eles tinham para o streaming como todo. E aí, tal qual Marvel, que a gente tem o universo da Marvel, Squid Game Round Precisa. 6 terá o seu universo. E essa imagem, ela surgiu na internet, ninguém sabe se é real, se é fictícia, mas uma coisa já se confirmou. Temporada 3, verão de 2025. Para quem não entende, o calendário é sempre pautado no hemisfério norte. Então, quando eles falam verão, é inverno nosso. E Round Six está saindo no nosso inverno, dia 27 de junho. E aí, a gente tem algumas previsões do que pode vir a acontecer. Ixi, acho que vai encerrar aqui, ó. Para encerrar. Voltamos. Não vai ter corte esse pedaço, porque problemas técnicos aconteceram. A gente utiliza o Zoom para gravar, e aí o querido Zoom, ele tem um limite de tempo. E aí deu Bacana. limite de tempo, e agora a gente vai para a parte final. Não ajuda em nada a tecnologia às vezes. Também não ajuda nada a gente não ter grana para pagar o prêmio, né? Mas Também por tem esse isso, ponto. deem like, engajem nos vídeos, engajem nos episódios, no podcast, ali no Spotify. Porque assim vai que a Netflix resolve fazer um patrocínio comigo. Vai que resolve bancar pelo menos a O Zoom. assinatura de um Zoom. Por favor, Netflix. A gente está te divulgando faz tempo. A comunidade dorameira está em expansão. Então, ó, monetário, fazer ali um faz-me rir, uma publi, alguma coisinha. Nós somos legais. Nós somos meninas eloquentes. Um pouquinho doidas, um pouquinho com senso crítico demais, mas acho que tudo a gente conversa, tá? Netflix, patrocínio, viu? Às vezes a gente critica, mas às vezes é necessário, né? A gente te ama, Netinha. Então, se você quiser fazer aquele patrocínio, no caso, Às vezes, Netflix é menina, o mãe trocínio, aceitamos. às vezes é necessário criticar para Sim. crescimento. Principalmente quando a gente vê que é uma série que se tornou a probabilidade de realmente um multiverso. Eu fiquei aqui em choque. Quando eu vi essa imagem, aquilo, novamente, não sabemos se ela é real. Verídica. Porque até o presente momento, o que nós temos de confirmação? A última temporada sendo lançada no verão de 2025. Ok. Só que o que nós tivemos de confirmação saiu ontem na Netflix Coreia que
A temporada tá saindo dia 27, na sexta-feira. No dia 28 terá um evento que eles fizeram a divulgação. Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui no Instagram, Netflix Coreia, que eles deram até um nome pro evento aqui. Realmente tem um nome. Sábado, dia 28 de junho, iniciaremos o evento final de Round Six. Hum, Eles vão fazer, ó, evento final, desfile de Squid Game. Nas últimas semanas, rodou muito na internet algumas imagens da galera, isso é IA. Sim, talvez fosse IA, da camisa do 456 sendo levada pelas ruas de Seul como se ele fosse um grande mártir, um grande exemplo à causa. E a Netflix Coreia resolveu fazer isso lá. é. Ah, não, terminar meio Emília Pérez, né? Carregando a imagem. Nossa, que gatilho deu agora. Esperamos que não. Meu Deus do céu, nossa. Mas sim, eles vão fazer aqui, ó. Nossa, seria um final tão ruim quanto o de Game of Thrones. Ai, que Mas, tristeza. ó, a descrição. Sábado, dia 28 de junho, iniciaremos o evento final do Squid Game. Você vai estar conosco? Eles vão ter um desfile em grande escala que começa na Praça Tatatá e continua até a Praça Seul, desfile aberto a qualquer pessoa. E aí vão ter todos os atores da primeira à terceira temporada nesse desfile. Gente, eles não estão fazendo um evento de fãs. Eles estão fazendo um movimento. E se você. Vamos pela lógica. Acabou a série. Acabou Round Six. Para que você vai juntar, parar um sábado no seu país? É tipo assim, vamos supor, a última grande novela que teve na Globo, Avenida Brasil. Ai, No dia do último capítulo de Avenida Brasil, o Brasil parou. Tava todo foi um mundo. momento épico, né? Foi muito Foi um bom. momento épico. Tava todo mundo parado assistindo o final da novela. E a Netflix Coreia está fazendo isso para uma série que acabou? Por quê? Não faz sentido você fazer uma parada, um desfile, um negócio assim, o carro alegórico. Vai ter carro alegórico, Tainá, para algo que acabou. Será que não é só uma, assim, né, tô falando, mas talvez uma comemoração? Não sei. Pode ser, pode ser, pode Pelo ser. fim, por ter sido uma série que realmente foi muito boa, assim, sabe? Sim, pode realmente ser eles quererem uma coisa é que para gente e aí como eu falei, a gente critica, mas a gente também tem um pensamento construtivo muito bom. Para o brasileiro, orgulho nacional, infelizmente, é futebol. Nem isso ultimamente, Tá pegando o suficiente, né? mas é o que a gente tem de comoção assim nacional de todos os polos é parar para ver uma Copa do Mundo. É o desfile da Copa do Mundo em 2002, quando a gente ganhou pela última vez. É verdade. Então, Nem isso também. nem isso também. Então, para eles, Round Six realmente pode estar sendo encarado como é a mesma coisa quando o Parasita ganhou o Oscar. Só É que, verdade. mas mesmo quando o Parasita ganhou o Oscar, isso teve mais repercussão aqui fora do que lá dentro. Esse movimento deles, esse Celebration Day, ele é muito assim, não é normal da gente ver. Agora, eu não sei se não é normal porque a gente não está tão inserido na cultura de lá
E se para eles realmente essa série não se tornou uma série, se tornou um disruptivo, Sim. um, um orgulho nacional, ou então se é a Netflix dando o start nisso aqui, nessa fase um. Nossa, Porque fazer todo um evento, todo um bagulho. eu fico muito curiosa, eu quero muito saber o que, que vai acontecer, porque assim, é, eu achei too much. Eu prefiro ver que é o evento mais comemorativo, Aham. pelo nível que a coisa chegou, assim, hoje De em dia repercussão, de emplacar, de posicionamento global. isso, tal, por exemplo, você falou no começo do La Casa de Papel, né? Sim, Que foi a mesma coisa, assim, é uma série de língua espanhola, que não é uma língua falada com frequência, a gente sabe disso, né? sim, Que nem o inglês, que todo mundo sabe. E é uma língua que, mesmo de língua espanhola, alcançou um público absurdo, assim, principalmente aqui no Brasil, por algum motivo. sim. Talvez por ser de língua espanhola e a gente se familiarizar bastante. É, mas foi uma série que, para eles, também foi surpresa, foi surpreendente. Lá na Espanha, eles não esperavam. Para eles era só uma série, né? Sim. Tanto que. E aí, assim, a gente entra no mérito que pode acontecer a mesma falha, que a gente claramente vê que às vezes a Netflix não aprende com os erros dela, né? A gente quer o patrocínio, mas a gente critica quando é necessário. Sim, É, a primeira de La Casa de Papel é muito boa. A segunda não tinha necessidade, mas também não é tão ruim. sim, Agora, a última tem um momento muito épico, assim, da morte da Nairobi, por exemplo, assim, acho que é uma das sim. coisas que eu tenho em mente, a lembrança, assim, de ser um dos momentos mais épicos, assim, para mim. No entanto, não precisava, né, ter... E aí, assim, eles pegam esse sucesso, esse grande sucesso que foi, e transforma num grande mousse que às vezes estraga antes do tempo, sabe? Sim. Eles fazerem essas 3 temporadas, duas, né? Essa segunda tá dividida em 2 partes. Do Round Six, eu acho que para mim seria suficiente. Não teria necessidade de tudo isso daí, sabe? Seria fazer um grande mousse que pode estragar e virar uma grande chatice. Eu concordo em partes. Eu Aham, concordo que esse aqui, Squid Game USA, provavelmente, pelo que foi divulgado, seria um reboot. Igual pegando novamente. Porque La Casa de Papel, eles têm uma similaridade muito próximas. sim. Inclusive, La Casa de Papel teve um reboot coreano. Fizeram La Casa de Papel coreano. Alguém assistiu? Que Não. também não é lá essas grandes maravilhas, assim, também. Exato, porque era a mesma história datada, eram as mesmas coisas ali, e ninguém viu, e foi um Uhum. grande fracasso da Netflix. E aí, se eu não me engano, eles tinham planos também de fazer o La Casa de Papel, um reboot americano, foi por terra. Eles fizeram Não, coreano, não deu certo, fazer cancelaram. o La Casa de Papel versão americana chega a ser uma afronta, né? Sinceramente, Muito, muito, muito. E aí pelo amor de Deus. cancelaram e eles vieram com o spin-off do Berlim. Eu, particularmente, eu gosto. Eu não vi, você acredita? Eu fiquei empolgada para ver que a gente foi no Tudum quando anunciou e tal. Sim. Falei, é da hora e tal, mas aí a vida passou Ah, e mas tá eu. vindo a segunda temporada, dá tempo de você ver. Dá pra fazer uma maratona aí. Então, mas aí bate aquela coisa, né? Será que. Será? Não sei. Eu gosto porque, além de eu gostar do personagem, a gente tá ali no antes de tudo, né? Sim, Então, pegando esse nicho de visão, esse Squid Game USA, desnecessário pra mim. Se é a você quer fazer mesma linha de raciocínio do La Casa de Papel. Se fazer um negócio desse nos Estados Unidos é uma afronta. é uma afronta. E esse aqui, Squid Game Mundo, seria um jogo global, uma coisa ali.
parecido com Jogos Vorazes, também eu acho desnecessário. Porque aí você vai ter um brasileiro na história, você vai ter um indiano de novo, você vai ter um britânico, um francês, várias nacionalidades, todo mundo Nossa, ferrado, todo mundo fudido para se isso pode matar. dar errado em tantas proporções. É uma versão, é uma mistura de Jogos Vorazes com Torre de Babel. Isso pode dar muito Sim, certo ou pode dar muito errado, sim. sim, do mesmo jeito que o reality show dos jogos do Round Six foi horrível. Nossa, Porque, ai, mas a gente está simulando jogos. Beleza, eu sei que vocês estão simulando jogos, mas a questão não é o jogo. A questão é a filosofia por trás do jogo. isso, era essa palavra que eu estava tentando achar, então, e aí entra na questão da filosofia do negócio, né? Então, a filosofia do negócio está criticando claramente. Gente, se você falar que, mas da onde você tirou isso? Gente, pelo amor de Deus, a interpretação da galera tá me matando de. É uma crítica. Nossa, tô muito nervosa, que as pessoas a interpretação do povo tá assim absurdamente ruim de que ele está criticando a questão do capitalismo. E aí você esticar isso daí, que nem uma bala, até onde você puder, é assim, Ó, a coisa mais capitalista do universo. ó, 2028, eu vou ter quantos anos? 2028. 2028, Round Six foi lançado, se eu não me engano, em 2021, durante a pandemia. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. É, Nossa, é quase 10 anos da mesma história. Ah, mas tem tempo de filmagem, tem tudo. A gente entende, mas você vai esticar um universo que fala claramente do ódio ao capitalismo, do quanto as pessoas se corrompem por causa do sim. dinheiro, do quanto a sociedade está perdida e está se perdendo cada vez mais, só para você ter o engajamento. Isso aqui, para mim, é desnecessário. Você segurar até 2028 para ver o mesmo jogo de pessoas correndo atrás do dinheiro e se matando por causa que ricos estão patrocinando? Não, não A Netflix gostaria. criticando a si mesma, né? E aí, mano, faz nem. Não, é legal, mas não faz sentido. Mas é, é diferente de você pegar, por exemplo, uma história. Game of Enfim, Thrones, que tá tendo ai, vários spin-offs. mas tem história para contar. Talvez não a principal, porque o velho, né? Questões, mas assim, é, o mundo que ele criou é enorme, então tem muita coisa, muita coisa. Para quem é fã muito assim, tipo fanático, tipo eu, que a vida gira em torno desse negócio, é, sabe que tem milhões de histórias, tem histórias de cada família, tem histórias da origem de tudo, e tem muita Reinados coisa, antes e depois. A gente tem sempre o marco ali, quando abre House of the Dragon, muita. 300 anos antes da Daenerys. Entendeu? E assim, tem história para dedéu, assim, a HBO tem conteúdo para anos e anos e anos, e é uma coisa que a gente sabe que não vai enjoar, porque as pessoas querem, elas estão pedindo, entendeu? É aí que tá o Sim, ponto. As pessoas estão pedindo para ver isso. Então, talvez saia filme ou série, não sei, da Conquista lá do Egon. Então, é uma sim, coisa que as pessoas querem ver. E Stranger Things levou 10 anos, vai se encerrar agora, depois de 10 anos, mas é uma história que teve começo, levou 10 anos, teve uma pandemia no meio, né? sim. Que durou E porque o quase processo 3 deles anos. maior é de edição, não é nem de filmagem. Isso, é todo um processo muito complicado, tanto que a série vai sair no final do ano por causa da demora do pós-produção. É, então faz sentido levar tanto tempo. Agora, uma série tipo essa que claramente poderia ter um começo, meio e fim, assim, tipo Dark, por exemplo, que Sim, tem 3 temporadas, a história tem começo, meio e fim, e ela é fechadinha, não tem da onde você tirar mais nada dali, sabe? Ela teve um começo, um meio e um fim, e é isso. É uma grande maluquice? Sim. Eu amo Dark também. Porém,
ela teve o encerramento e a história fluiu necessariamente do jeito que tinha que ser. Ninguém fez um spin-off de Dark, fez a origem do... Não tem necessidade. E eu acho que Round Six também não tem, honestamente. Eu talvez assista, sim, mas eu acho que não tinha necessidade de fazer tudo isso, assim. Não, assistir, provavelmente eu vou assistir porque eu sou do tipo de pessoa que não consegue abandonar coisas no meio do caminho. E de toda essa papagaiada aqui, o que me interessa muito é esse. É o 1987. É 30 e tantos anos atrás, quase 40 anos, de onde aquele velho maldito tirou a inspiração para criar esse jogo. O que me deixa com muita raiva de Round Six é aquilo. No nosso TCC de hoje, uma das primeiras imagens é o show que eu amo amar e que eu amo odiar. Porque o que me deixa com muita raiva é não saber a criação. Por que que existiu? Da onde que veio? Globo Repórter sexta-feira, né? Mas O me que deixa. come, onde vive. O que comeu? Onde vive? Quem eram os criadores? No Globo Repórter Exato. me deixa essa incógnita. Ela me deixa assim muito apreensiva, porque eu realmente não acredito que a gente vai ter essa resposta nessa última temporada, porque nessa última temporada, se eu não me engano, serão 6 ou 7 episódios. Então são muitos poucos episódios de mais ou menos 1 hora e 30 cada um, duração de filme, mas para você definir a vida de 10 pessoas. É a 120, é o 456, é o frontman, é o policial, é a mãe, é o filho, é o Deiro, é a grávida e a soldado lá. Então tem 10 pessoas para ganhar a final. Com 10 pessoas para ganhar a final, eles vão ter tempo para contar como surgiu os jogos? Não. Isso acho que a origem é legal, eu gostaria de saber, sim, mas só também. Acho que Ó, nada além disso, assim, eu, sim, eu, eu, eu enjoaria, sabe? Eu sim. claramente enjoaria. Até a edição aqui, que é o Squid Game 28, que a gente sabe da primeira temporada, que o 28 é a edição do frontman, como nosso atual frontman, como ganhador, eu acho que é desnecessário. A gente já teve as pinceladas da história dele. A gente sabe, pelo que o irmão dele conta, que ele era pobre, fudido, que ele foi acusado de corrupção, que aí ele perdeu o emprego dele da polícia. Nesse meio tempo, a esposa dele estava com câncer e ela descobriu que estava grávida, então ela decidiu parar a quimioterapia para tentar ter o bebê. No final, a criança faleceu, ela também faleceu. Ele sem dinheiro, ele fudido da vida, aceitou entrar nos jogos, ganhou e virou frontman. A gente já Então, e sabe aí, a tipo, história dele. por que que você quer ver? Tipo, o que que vai mudar, entendeu? Você assistir, você já sabe. E aí, acho que, sei lá, eu fico com esse pensamento de que não tem necessidade de você esticar tanto essa bala aí, sabe? Sim. Essa, você estender tanto isso daí. Não, não tem porquê. E o pior tá aqui, ó. Fase um. O que Faz, significa fase um? nossa Senhora. O que Ah, significa que um projeto que a gente está falando que vai ter 10 anos, na verdade pode ser 15, pode ser 20. meu Então, Deus. para mim não, para mim é um não. Se isso for real, eu paro aqui, ó. Para mim, tá de bom tamanho 1987, beleza, tem outras histórias para explorar, tem outros conteúdos disruptivos. É que aquilo, durante o Tudum, a gente estava até comentando que o que ficou muito evidente nessa edição do Tudum é que a Netflix ela não se preparou para dar adeus aos seus grandes sucessos.
o Round Six é um deles, né? É um deles. A gente tem atualmente nela, até nas promoções comerciais, nas publis, ela coloca três: Stranger Things, todas as oportunidades possíveis, inimagináveis, inenarráveis. A Netflix mete uma publi de Stranger Things Sem necessidade, às vezes. sem necessidades. É tipo o pop-up Jequiti. Jequiti Sim, Vecna. exato. A Max subindo assim, do Quantas nada. vezes você tá de boa ali vendo, sei lá, uma TV aberta, aí Run Up the Hill começa a tocar, é o comercial, as imagens selecionadas para todo comercial de divulgação de assinante da Netflix tem alguma coisa de Uhum. Stranger Things. Tem, tem. Ela não se preparou para dar adeus a eles. Aí a gente tem Round Six, que é a primeira que está encerrando. Também é um grande sucesso global, disruptivo, que ela engajou muito, concorreu a prêmios, a Globo de Ouro, não sei o quê, não sei o quê, e a audiência lá em cima também não se preparou para dar adeus. E o último carro-chefe atual está sendo a Wandinha. Viralizou por causa da Lady Gaga? Foi por causa da Lady Gaga, mas não vamos negar que é uma coisa que tem visualizações, que tem pessoas que fazem trend, que tem engajamento. E que eu não acredito que vai ter um futuro muito longo também. Até porque todo ano a Jenna Ortega reclama, né, que ela não gosta de ser a Wandinha. Uma hora na Netflix fala, então quer saber? A gente vai, pode ir embora, a porta é ali, e a gente vai dar esse papel para outra pessoa. É, Então, assim, você tem três séries que são consideradas o seu carro-chefe e você não se preparou para dar adeus para nenhuma. Quando eu falo se preparar para dar adeus, não é só dar um encerramento decente, mas é que é o mínimo, né? o que vai ficar no lugar. É. Porque nem todo mundo é que nem eu que fica assistindo série repetida, né? Vamos lá, assim. Mas mesmo assim, você vai ver repetidas vezes, você vai, em algum momento, você vai querer ver algo novo, independente. Mas o que está vindo para substituir? A gente sabe que doramas para Netflix de uma parte global se tornou uma fonte maravilhosa de obter audiência e obter conteúdo nos hiatos de gravações. Desde que a Netflix passou a investir em dorama, a gente teve uma pandemia, a gente teve greve dos roteiristas, que produção nenhuma americana estava sendo feita, e a gente teve várias coisinhas ali de séries tendo que ser adiadas por causa de questões com seus autores. Sandman, com Neil Gaiman, Ai, que tristeza. foi finalizada na força do ódio, mas porque tinha. E nesse meio tempo, a gente está com uma pandemia, não tem como fazer produção nova. Pô, mas tem dorama finalizado. Vamos comprar direito de dorama já feito e colocar na plataforma? Vamos! Ai, a gente está passando pela greve dos roteiristas. As nossas produções americanas, Stranger Things também foi uma vítima da greve dos roteiristas, não pôde gravar. Aí o bom é que não impactou o conteúdo, né? Nossa, graças a Sim, Deus, né? Que nem Casa do Dragão, que meu pai amado. virou uma Não, tinha confusão. questões, deixar pra lá. Mas aí, nesse meio tempo, estão fazendo o quê? Colocando dorama. Porque a Netflix, ela tem esse papel de produtora de conteúdo e distribuidora de conteúdo. Então, tem muito dorama que ela coloca que é distribuição. Round Six é produção dela. Só que ela, como produtora, como criadora, como idealizadora de projetos, ela não idealizou até o presente momento, 2025, 12 de junho, nenhum dorama para pegar esse público de Round Six. Porque Round Six, ele não tá na tia do sofá que quer viver um romance com coreano.
Ai, ai, é. Até porque também tem que lembrar que tem as outras emissoras também estão apostando em dorama. Inclusive, começou um essa semana no SBT de tarde. Exato! Então, esse público, a tia do sofá que tá ali fazendo um crochê, tá vendo alguma coisa, ela vai saber achar em vários streamings. Tem dorama na Uhum, Max, tem dorama no Globoplay, tem dorama no Telegram, tem sim. dorama na Disney, tem dorama em tudo quanto é canto. Só que aí, Round Six, que é um dorama, mas que furou a bolha. Esses dias, esses dias não, no começo do ano, quando lançou a segunda temporada, eu fui no hospital, na emergência na UPA, tava lá quietinha. Quando eu penso que não, eu juro pra você, Tainá, tiozão, sabe tiozão? Que poderia Tipo ser meu pai. meu avô, pelo naipe da idade dele ali, ele daria pra ser meu avô. Aquele barrigão de chope, aquele bonezinho assim, com o celular na mão, obviamente escutando sem fone, mas vendo Round Six, os novos episódios. Um tiozão que você vê ali no bar do Zé. Então, eu não sei, eu acho que eles ramelaram com muita gente e com muito conteúdo, assim. Por exemplo, o The Sim, Witcher era um que tinha um público muito fiel e que tem material também, tipo Game of Thrones, assim, para muito tempo. E ao contrário do Martin, o autor gosta de escrever sobre brincadeira, não, né? Não vou entrar nesse mérito, falei que não ia criticar ele. Mas o autor tá aí e tal, ele é super engajado, e eles poderiam ter ouvido tanto o autor da história quanto o Henry Cavill, que era um grande fã da história, sabe? E eles sim. falaram assim, não, a gente vai fazer o que a gente quer fazer. E aí a série começou a degringolar, o Henry falou, tá complicado para mim. Bom, vou colocar confusão com a Warner lá, questões, eles não aceitaram o cara de volta, e colocaram o ex da Miley Cyrus, que para mim é uma baixa muito grande. Você trocar o Henry Cavill pelo irmão do Thor. Sim. Se fosse o Thor, ainda vai, mas O irmão do Thor. é O uma irmão. queda muito brusca de patamar. Eu acho assim, triste, triste. É você descer, nossa, a régua foi lá para baixo, assim, é horrível. É E o você trocar pessoal, Coca-Cola por água com sal. nossa, e aí você fica assim, porra, mas né? Tá, né? Tanto que essa última temporada que saiu, eu não vi os dois últimos, porque eles fizeram a palhaçada de, né? Agora é assim, tudo parte um parte 2 fizeram a mesma coisa. Eu assisti a parte um já tava bem chata, e aí quando eu não vi a parte 2 então eu nem sei o que aconteceu com o Geraldo, o que vai justificar a troca do ator, entendeu? Sim. Eu nem sei, vou procurar na internet, inclusive, agora, porque eu não sei o que Jogar aconteceu. no chat GPT. Qual o final de The Witcher? Porque eu não sei nem se eu vou querer assistir, já que eu não vou continuar. E essa é a burrada, porque eles poderiam ter aproveitado, porque público de jogo é bem chato, e seguido o que o fã estava dizendo e o que o autor estava dizendo, né? E aí eles resolveram não. Às vezes, para mim, a Netflix às vezes é um pouco burra, com todo respeito. Exatamente. E aí a gente pega essa questão aqui. O que o público está dizendo com relação a Round Six? Nós gostamos desse conteúdo, nós gostamos da ideologia por trás, nós gostamos das cenas de violência. Façam mais, mas façam mais, mas não façam Em exagero, o mesmo. Existe uma diferença entre vamos pegar essa temática e investir em autores, produtores, roteiristas para escreverem nos nossos roteiros, as nossas produções, para a gente ter mais problema social no mundo, é o que não falta. opa, Não falta. Só pegar ali, senta com 5 pessoas no carro, você vai achar um monte de pauta para fazer roteiro.
Mas pegar o- esse gostar do público e transformar num ciclo sem fim, isso aqui para mim é um erro. É porque vai chegar uma hora que vai ficar insuportavelmente chato. Vai cansar, vai cansar. E quando a gente cansa, o que que a gente tem? Ai, virou uma bosta. É reclamação em massa. E aí você vai pegar a obra original, colocar no mesmo balaio, sacudir tudo e falar: olha que bosta que eu entreguei. Aí eles vão fazer. É um risco. Sei lá, acho que, sinceramente, para mim, poderia parar nessa última que vai. E aí eles entregar o negócio assim no ápice, entendeu? Sim. Final, ok. É que a gente ainda não sabe, né? Porque vai que caga no final, Vai mas vir aí, vai que caga no final. isso. Ainda temos esse risco, corremos esse risco. É um risco, sempre corremos. Temos aí experiências ótimas. Sempre corremos. Mas entregar, tipo, pelo menos um final ok. Não tem porquê, às vezes tem coisas que não dá para você, não precisa você ficar explicando. Tipo, ai, eu também teria curiosidade de saber como que tudo começou, mas às vezes não precisa. Tipo que nem Jogos Vorazes. Sim, Acho que esse é um bom exemplo. A Suzane Collins, ela se recusa a escrever o início dos Jogos Vorazes. Tipo, ela escreveu sobre o o Snow, Snow, né? Que é o da Lucy Gray, da origem do Snow. o Haymitch. Contou o Hamlet, que inclusive eu li, é maravilhoso, eu chorei litros e fios, mas ela se recusa a escrever a origem dos Jogos Vorazes, tipo, como começou. Ela já contou isso lá na história. Você lê os livros e sabe o que aconteceu. Aconteceu uma guerra civil, tipo o cenário que a gente está tendo hoje, deu muita merda e é isso aí. E ela se recusa a escrever esse início, assim. E para uma Sim, história como essa, assim, com o peso que tem, tanto a filosofia que tem, eu acho que contar a origem é subentendido, sim, sabe? A gente vive numa realidade em que a gente tá vendo a origem das coisas. Se precisa explicar o que aconteceu, sim. Eu acho sabe? que fica muito mais latente a reflexão do que vai ser agora. Uhum, Agora que a gente sabe, agora que a gente vê como que essa situação é administrada. Então, a gente ainda não sabe como que vai ser o final. A gente vai voltar para conversar sobre o final com detalhes, mas o meu ponto até agora é eu gostaria muito, muito, muito que a Netflix descartasse 90% disso aqui. Deixa só esse aqui, ó. Esse aqui eu quero. O restante aqui, ó. Tchau. Encerra, meu amor. Tá bom um prequel, tá bom ali pra gente ver. E também, se o prequel for ruim, a gente finge que nunca existiu. Porque é, a minha visão como telespectadora é que o que nós temos de Round Six ele é maior do que já que apenas a audiência, tá? eu não te ouvi esse final, travou. Travou? Deixa eu voltar. Uhum, O que eu estava falando é que eu, como espectadora, a visão que eu tenho é que, para mim, Round Six ele é muito maior do que índice de audiência. Ele representa sim, algo. E sim. esse algo foi construído, foi desenvolvido, e eu espero muito que seja finalizado com a mesma maestria. Uhum. Eu acho que o final bom seria 456 corrompido pelo negócio, e a prova de que, como diria a Daenerys, sim, é outra referência a Game of Thrones, que, né, o negócio é quebrar a roda, e enquanto a roda gira, não adianta, ele sozinho não vai destruir tudo, sabe? Sim, Ele tentou, ele não conseguiu e ele se corrompeu. Fim. sim. Nossa, que final triste. Sim. Mas é realidade. Ele já percebeu que se ele ganha, ele não sai do jogo. Se ele perde,
ele morre. E se ele não Uhum, quer morrer e ele não pode ganhar, ele vai se juntar ao jogo. exatamente. Ah, ele não poderia quebrar tudo por dentro? Sim, mas sei lá, ele vai tentar de novo? Ele vai virar camiseta de saudade, porque não é só ele. O jogo, Então, o jogo não é só o velho, o jogo não é só o frontman, tem pessoas por trás. e aí ele pegar e falar assim, ah, vai quebrar por dentro, vai expor para o mundo inteiro ver. Será que vai mesmo? Você acha que essa galera que tá bancando esse negócio vai deixar? Se não, Bem não provável que vazou não. até agora. Então, mas as respostas estão chegando dia 27 na Netflix. Posteriormente, a gente vai tentar gravar para vocês também esse desfecho. Eu espero muito que vocês tenham gostado das nossas teorias, dos nossos bate-papos. A gente promete que vai tentar voltar. Não promete, tá? Que a vida tá difícil, mas vamos tentar. Vamos tentar. Mas, por favor, deem like, curtam, comentem suas teorias também, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por hoje, tá? De nada, voltarei sempre que possível. E é isso, gente. Ansiedade a mil. Round 6, a temporada final tá vindo aí. Nos vemos em breve. Beijo! Beijo, tchau. É...